Então, a gente vai começar a conversar sobre equações diferenciais a princípio, né? E depois a gente vai falar mais especificamente sobre as equações diferenciais ordinárias. Aí, o que que é isso, né? O que que é uma equação diferencial ordinária? Uma equação diferencial que você vai querer xingar? É, também, certamente, você vai acabar xingando a equação diferencial ordinária, mas é ordinário no sentido o verbatim, né? Comum, ordinário, uma coisa comum. É uma equação diferencial que vai envolver as derivadas de uma função de uma variável só. Diferente de uma equação de derivadas parciais. Então, essas duas são complementares, né? Você tem as equações diferenciais ordinárias, e você tem as equações diferenciais parciais. Então, nessa aqui você está lidando com equações é, onde aparecem funções de apenas uma variável. Variável. E na EDP você tem funções de mais de uma variável. Mas no geral, o que que é uma equação diferencial? É uma equação que o valor que você quer encontrar, né, o que você quer encontrar, não é um número. Você quer encontrar uma função. Então, se eu falo para você, olha, o crescimento de uma determinada colônia de bactérias, ele é sempre proporcional ao tamanho da colônia. E no momento zero eu tinha 5 bactérias, por exemplo, né? Então você tem, isso já te dá elementos para você escrever uma equação, né? Então, vamos supor que P de T é a função que diz o tamanho da população de bactérias no tempo T. Então, se o crescimento é sempre proporcional ao valor, né? Então, isso quer dizer que o P' é K vezes P de T. E P de zero é igual a 5. Então, isso aqui já te dá alguns elementos. Se você souber o valor desse K, a gente consegue, usando algumas técnicas que eu vou te ensinar, né? Aliás, essa aqui você já até viu, já até sabia já como resolver lá do cálculo BC. É, a gente tem técnicas para dizer, a única função que satisfaz isso aqui é uma função do tipo e elevado a kt, a vezes e elevado a kt. Então, no final das contas, uma equação dessas, a incógnita é uma função. Tá? São equações cuja incógnita é uma função. Mas não são, né, não pode, não vale qualquer coisa numa equação diferencial. Você vai ter a função e o que mais vai aparecer são as derivadas dessa função. Você não vai ter tipo, uma transformação, outras transformações malucas envolvendo essa função, no geral. Então, você vai ter uma equação, né? Existe uma definição formal, né? Claro, mas basicamente nessa equação diferencial, você quer encontrar, né? Eu quero uma função ou uma família de funções, né? Ou uma família de funções. É, e você vai ter, além da função, na sua equação, você vai ter as derivadas dessa função.
Isso aqui é uma coisa muito ampla, né? E aí a gente começa a dizer, classificar essas equações diferenciais. Aí tem toda uma tipologia, né, das equações diferenciais entre é linear, não linear, é a ordinária, a parcial, autônoma, variáveis separáveis, exata. Então você tem um mundo de coisas para classificar, né, para te ajudar nessa classificação. E a gente vai falar um pouquinho agora, então, de quais são essas classificações mais comuns, tá? Mas basicamente a equação diferencial é isso, é um vínculo que vai relacionar o valor de uma função com o valor das derivadas, né? Como esse exemplo aqui que eu dei. Ah, e aí, como você tem essa distinção entre as derivadas ordinárias e as derivadas parciais, é que a gente, né, e as técnicas são muito diferentes, porque nas ordinárias você está preso nos números reais. E aí você pode ter todo tipo de coisa. Então, vou te dar um exemplo, né? O que que é a ordem de uma equação diferencial? Então, primeira coisa, a ordem. A ordem é a maior derivada da função incógnita presente. Então, se eu tenho uma equação do tipo, por exemplo, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de ordem 3. Ela é não linear, inclusive. A gente vai falar sobre isso. Ela é não linear, não é por causa desse cosseno de t, não. Por causa desse seno da segunda derivada. Autônoma. O que que é uma equação diferencial autônoma? Pode falar. Deixa eu. Alguma coisa a ver com. Ó, então essa equação que a gente viu, ela é de ordem 3 por causa desse fator aqui. Esse aqui é um fator de ordem 2 e esse aqui é um fator de ordem 1, né? Esse aqui não envolve a função. E se a gente quisesse deixar na forma normal, isso envolveria isolar a derivada mais alta nesse caso. Então seria escrever o y3' de t como cosseno t mais y de t menos seno de y duas linhas de t. É isso. Essa seria a forma normal. E, bom, eu já falei um pouquinho sobre ordinária versus parcial, né? É só ordinária quando é uma função de uma variável só. E, bom, só um detalhe, né? Se você tem y de x, por exemplo, quem que é a variável independente aqui? é, X, né? X é independente e y é a dependente, né? Então a gente está resolvendo para variável dependente, né? As nossas funções. E se você tem uma f de x, y, z, aí você assume que x, y e z são as independentes e a f é a dependente, né? Ok, então às vezes a gente fala que é um w que é igual a f de x, y, z. Então o w seria dependente, o x, o y e o z são as independentes. Ok, agora a questão dela ser linear ou não. Ela é linear se os termos que aparecem modificando as derivadas são lineares, né? Então você pode ter, por exemplo, y duas linhas de t mais t à quinta, y linhas de t, menos cosseno t, y de t igual a zero, por exemplo. Isso aqui é linear. É linear por quê?
Porque isso aqui é da forma y duas linhas de t, mais uma função de t que multiplica y linhas de t, mais uma função de t que multiplica y de t. Agora, quando que ela não seria linear? Não seria linear, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu aqui, né? Porque aparece um termo que é o seno do y duas linhas. E aí a gente tem formas boas de resolver equações lineares, né? Formas bem diretas. Ok, e o quando que ela é autônoma ou não? Tá. Você pode dizer que ela é autônoma se ela é independente, se a sua equação, né, por exemplo, vamos supor, dy dt igual a y. Essa é uma equação autônoma. Por quê? Ela é autônoma porque ela não tem uma dependência expressa de t, né? Ela não é, por exemplo, t vezes y de t. E ela poderia ter mais termos, desde que ela não tivesse nenhum termo que dependesse explicitamente de t. Tudo bem? Faz sentido isso? Uma equação linear, no geral, vai ser autônoma se dy dt, se for de primeira ordem, né? For uma f de y só. Mas você também pode, isso aqui colocando na forma normal, né? Mas você também poderia ter o d quadrado y dt quadrado igual a, sei lá, dy dt mais y. Essa aqui também é autônoma. Por quê? Porque ela não depende do t explicitamente, né? O t sempre está preso aqui, assim. É só o argumento das funções. Tá? Isso faz sentido? Uhum. Tá bom. Então, essa é mais uma definição. E a gente conversou um pouquinho, né, do que é essa forma normal. A forma normal é você isolar a derivada de maior termo e jogar todas isso para uma equação diferencial ordinária, tá? E aí você joga todos os demais para o outro lado. Então, você tem aqui é, a, o termo de maior ordem. Então, quer dizer, você tem, digamos, um yn de t isolado. Isso aqui é uma f que depende, vai, de t e de y e da primeira derivada até a derivada de ordem n-1. Tá? É comum a gente escrever esse expoente, né, como se fosse um expoente, mas para determinar o grau da derivada que a gente está trabalhando. Então, essa é uma tipologia básica aí das equações diferenciais.